Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Quarta-feira, Papo com a Nutri, agora sim definitivo. Sejam muito bem-vindos para esse momento que está rolando desde março. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Hoje um papo especial sobre meditação. Oi, Sabrina. Aquele momento tão especial que nesse período de confinamento, de quarentena, as pessoas começaram a se interessar, né, em aprender, conhecer. Então, tudo que está em alta, tudo que é relacionado à saúde e bem-estar, vem para onde? No Papo com a Nutri. Tá joia? Olá, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, bate-papo muito especial com a terapeuta Helena Castelo Branco. Olá, Jefferson, seja bem-vindo. Marcela, muito bom tê-los aqui. Um momento descontraído, de aprendizado e muita informação, né? Então, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui o aviãozinho com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desse papo, que se interessam pela meditação, por essas buscas, né? Por terapias alternativas, que a gente vai agora estar alinhando esse bate-papo aqui especial com vocês. Sabrina já está soltando os coraçõezinhos. E eu peço que vocês, mais para o final, vão colocando as suas perguntas, para que aí a gente esteja com aquele momento de troca de informações, tá bom? Helena já está aqui presente, deixa eu convidá-la aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Opa! Vamos lá. Vamos começar esta quarta-feira especial. E não falta tema, né, gente? Olá, Helena! Oi! Boa noite! Seja Tudo bom? bem-vinda! Nossa terceira live, né, Helena? Já? Opa! Porque Deixa a eu Helena baixar aí. abriu o papo com a Nutri, né, com a gente falando sobre ansiedade, a gente já falou sobre as crenças, né, quando a gente estava no Nutrir. Não, foi no desafio ainda, né? O primeiro desafio Foi da Nutri. desafio. Foi, O foi. primeiro desafio da Nutri, a Helena falou sobre as crenças. E agora o tema do momento, vamos falar sobre meditação. Queria que você se apresentasse aqui para os meus convidados que ainda não te conhecem. A Helena é minha parceira. Aqui a gente tem uns trabalhos muito bacanas, a gente coloca esse conteúdo, a informação. Os meus pacientes eu encaminho para a Helena encaminha os pacientes dela para mim. Então, essa é a ideia bacana de É parceria, verdade. né? O que é bom para a gente precisa compartilhar. Por isso que nós temos esse quadro aqui, o Papo com a Nutri, que é um momento da gente poder levar a informação, você no seu sofazinho, descontraído, na sua cama, de pijama, chegando no trabalho, né, Helena? E a gente É poder verdade. ter esse momento tão gostoso, né, de poder levar informação, essa troca, de enriquecer, né, as pessoas, em vez de elas ficarem só no WhatsApp e ficarem só vendo TV, a gente pode buscar, né, nesse momento, lives que sejam bem construtivas para a nossa formação, para a nossa evolução. Então, se apresenta aqui, que tem muita gente nova que eu estou vendo no pedaço, para as pessoas me Informação de conhecerem. qualidade, né, Dani? Porque a televisão Sim, tem desinformação. sim, nossa, não dá. Esquece. A mídia tradicional já era, né? Não Então, tem mais gente, eu como. sou professora de formação. Trabalhei desde jardim de infância até a faculdade dela na UERJ, que eu morava no Rio, né? Eu estou aqui em Resende, vai fazer uns 9 anos. Entre Resende e Penedo tem 10 anos. E eu, há uns quase 30 anos, 29 anos, fui saindo para a parte de terapia holística, tratamento de saúde, enfim, eu estou dedicada a isso. E ultimamente, principalmente nessa pandemia, que eu fiz o projeto social do Terapias Solidárias para Todos, eu vi que a necessidade do momento que a gente está tendo no planeta é de trabalhar com técnicas energéticas. Então, eu voltei o meu farol, já estava trabalhando com facilitação de consciência, mas agora eu estou trabalhando com a desprogramação neurobiológica, que atua em cima da memória celular. A gente trabalha em cima dos traumas que a gente vai tendo, das frustrações, as coisas que a gente não consegue lidar durante a vida, elas vão ficando marcadas nas nossas células. Nossas células têm memória.
Então, a desprogramação neurobiológica, ela vai até os telômeros do DNA. Então, a gente vai trazendo a sua célula para o formato saudável. E aí, dependendo do tempo que você está maltratando, entre aspas, as suas células, a gente leva mais ou menos. Tem gente que com uma sessão de desprogramação resolve, né? E tem outras pessoas que a gente precisa de mais carinho, mais cuidado. E a grande vantagem, Dani, dessa desprogramação neurobiológica é que a gente pode fazer online. A gente pode fazer à distância, né? E tem outra técnica muito gostosa dentro dessa desprogramação, que é pleiadiana, que é a tameana, que é a cura através da luz dos cristais. Então, a gente também pode fazer à distância. Isso facilita muito, porque em qualquer lugar do mundo você está precisando de ajuda, a gente pode ajudar. Então, e assim, a meditação também, a gente fez um grupo, lembra, de meditação para as pessoas que não sabiam meditar pessoalmente. Mas eu vou voltar, agora eu vou fazer online. Porque a meditação dá para a gente fazer online. Sim, e é fundamental, né? A meditação é um negócio assim que eu não vivo sem. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Meu primeiro contato com meditação era solteira. Eu tenho 67 anos, você imagina, eu medito há mais de 40 anos. Bem mais de 40 anos. Acho que eu tinha uns 22 anos quando eu aprendi meditação transcendental. E você sabe, né, Dani? Eu não paro um minuto, eu sou uma pessoa super atarefada. Quando eu era mais nova, eu era mais atacada ainda. Eu, às vezes, dormia 2, 3 horas, trabalhava sábado, domingo. Eu fui profissional de comércio exterior, enfim, dava aula ao mesmo tempo. Então, a meditação, para mim, ela foi fundamental para trazer uma reorganização mente-corpo. Então, a minha experiência com meditação é assim. Hoje eu não vivo sem meditação. Hoje não. Há muitos anos que eu não vivo sem meditação. Você pergunta assim para mim: Helena, você medita todo dia? Tem dias que eu medito 2 vezes no dia. E tem dias que eu não medito. Acontece. Se eu perco a hora, enfim. Então, o que eu gosto nessa técnica, Dani, é que você tem essa flexibilidade. Existem muitos tipos de meditação e você pode usar esse recurso em qualquer momento do seu dia. Você não precisa fazer de manhã cedo, você fazer só de noite. Não. Você, como diz o nosso mestre de Reiki, né? Os chakras deschacralharam, você se desorganizou. Para um minuto e medita. Eu medito andando, eu medito dirigindo, porque existe... Lembra, a gente falou sobre a meditação dinâmica, a meditação parada. Então, é uma coisa bem legal, é uma técnica que você pode lançar a mão dela a qualquer momento. Por quê? Porque, na verdade, a meditação, ela traz uma reorganização mental. Ela faz você olhar para você com mais carinho, com mais presença. O que eu acho que a meditação te traz é isso. É você trabalhar a sua presença. E aí você vai olhar para o seu interior, para os seus pensamentos com mais leveza, com mais lucidez. Você começa a perceber que existe uma vozinha aqui dentro que sabe a hora que você deve parar, a hora que você deve avançar, a hora que você deve comer, a hora que você deve descansar. Só que a gente não ouve essa vozinha. E a meditação te traz essa possibilidade de ouvir o seu interior, ouvir a você mesma. Entende? Então, o que eu acho interessante é que a pessoa vai desenvolvendo, com o passar do tempo, uma percepção do próprio corpo e dos próprios pensamentos, dos seus impulsos. Sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa, sempre fui muito impulsiva. E isso foi uma coisa que a meditação me trouxe. Ela me fez ser menos impulsiva e menos compulsiva. Então, eu consegui comprar menos, comer menos, entendeu? Ter menos raiva. Eu já fui muito raivosa. Você falava comigo, eu continuo. Eu não, a meditação não muda, né? Você não vira uma nova pessoa porque você medita. Não é isso. Não pensa que você, que é uma pessoa atacada, você agora vai virar zen. Você vai abaixar a tua bola. Mas a sua personalidade, ela é sua. Então, eu sou uma pessoa que normalmente eu tenho resposta na língua. Mas hoje eu penso e digo assim, será que vale a pena? Eu olho para a pessoa, eu tenho mais comiseração, eu tenho mais compaixão.
eu tenho mais paciência. Então, o que eu acho legal é que ela vai te trazendo essa... Vai moldando, né? Vai te trazendo essa percepção, sabe, Dani? E aí você fica menos algumas coisas e mais outras tantas, sabe? E assim, ela vai mexer não só com essa tua parte emocional, mas consequentemente isso vai influir na tua parte física. Ela vai mexer, inclusive, com seus hormônios. Por isso a gente come menos. Na hora que você diminui a quantidade de cortisol, o estresse, você tem menos compulsão. Então, eu acho assim que é uma técnica que você pode lançar mão em qualquer lugar. Você está no trabalho, de chacralhou, tá com vontade de mandar alguém para aquele lugar, dá uma corridinha no banheiro, 1 minuto. Se você fizer 1 minuto de meditação, você já harmoniza. Equilibra, né? Muito, Dani. Muito, muito, muito. E assim, mexe com o teu sistema imunológico, mexe com o teu sistema cardiovascular. Inclusive, existem... A gente sabe, né, que hoje em dia até a escola está ensinando as crianças a meditarem. Mas existem alguns estudos nos Estados Unidos. O americano adora uma estatística, né? Então, eles fazem esses estudos porque... Eu estudei medicina chinesa, né? Eu fui acupunturista há muitos anos. E a gente, quando se vira para o oriental, a gente sabe que a comprovação científica não faz sentido nenhum. Mas aqui na nossa realidade, tudo precisa de comprovação científica, entendeu? E nem sempre essas comprovações são lá essas coisas, né? São meio direcionadas. Mas, Fidedignas. E o americano fez um estudo lá na Associação Americana de Cardiologia que as pessoas que aprenderam a meditar mais ou menos 15 a 20 minutos todo dia, houve uma redução, Dani, de 23% nas mortes por cardiopatia. Uau! Então, você vê que a meditação é uma técnica que mexe com o seu emocional, mas ela traz uma consequência física. O estresse também, o medo, a impaciência, enfim, a desarmonia, ela baixa o nosso sistema imunológico, né? E quando você baixa o sistema imunológico, aí você se gripa com mais facilidade, você pega vírus com mais facilidade, as bactérias fazem festa, né? As próprias bactérias da nossa flora vaginal, da flora intestinal, elas se desorganizam quando a gente está em estresse. Então, isso a meditação traz. Uma outra coisa que é legal também, que eu senti a diferença, foi na minha memória. Porque como a gente começa, Dani, a trabalhar mais esses pensamentos, a acalmar mais a mente, você melhora a qualidade dos seus pensamentos e, com isso, você melhora todo o passado, o que passa dentro do hipotálamo, e o hipotálamo é o grande coordenador da nossa mente, né? Então, você melhora a oxigenação na mente, do cérebro físico, e o hipocampo retém mais, entendeu? É o hipocampo que faz a orquestra, o hipotálamo é outra coisa. O hipocampo faz essa orquestra dentro da nossa mente. Então, eu acho assim que tem uma série de benefícios que a gente pode usufruir e deve usufruir, porque não tem jeito. A gente tem uma vida doida, a gente não vai dizer assim, não, agora eu não vou. Não vai, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar de filho. Tem uma série de atividades. Mas se você se permite, assim, não precisa ser muita coisa. Eu medito mais de meia hora. Às vezes eu me distraio quando eu vejo passaram 40 minutos. Mas, gente, eu medito há quase 50 anos, né? São 40 e tantos anos que eu medito. Então é covardia comparar comigo. Mas, assim, eu não vivo sem meditação. Se eu não fizer a minha meditação, meu dia não é o mesmo. Eu, às vezes, paro no meio do almoço, depois do almoço, eu digo, deixa eu dar uma meditada aqui, calma. Fecho tudo, boto o celular no banheiro e eu tenho que meditar. Mas quem nunca meditou, ainda não percebeu o gostinho que é, o bem-estar que isso traz para a gente, porque mexe com os seus problemas emocionais, mexe com o seu sistema imunológico, mexe com a sua fome. É incrível. Quando você medita, você consegue controlar a dor, a fome, a compulsão. Por quê? Porque você aprende a respeitar mais, a conhecer mais o seu corpo. Sabe? Então, isso é uma coisa assim que, por exemplo, eu quando estou muito ansiosa, eu custo a dormir. Se eu meditar, acabou, Dani. Eu não tenho problema de sono. Acabou. Olha,
Já Vai. tem gente colocando isso aqui. Quando a gente. Tem uma pergunta aqui, olha, da Ah, Virgínia. Quando a gente. Tem muitas pessoas que estão já iniciando, mas para quem nunca começou, fez, né, a prática da meditação, qual seria a dica para a pessoa começar? O que, que a gente pode estar dando de um recado, assim, uma orientação básica? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo a ideia, né, que às vezes passa que lá eu não sei meditar, né? uhum. Esse negócio, como que é, gente? Não é? Não vou A gente conseguir ficar assusta. parada. Não vou Como conseguir que a ficar gente parada. começa? Como é que vamos dar essa orientação, porque eu acho que isso todo dia, todo mundo, pelo menos uma vez, já pensou. Nossa, mas isso é para aquelas pessoas que estão, né, mais Elevadas. evoluídas, que são pessoas calmas, equilibradas, né? Como que a gente começa? Vamos lá, vamos colocar essa Então, dica vamos aqui lá. para a galera. Você nunca meditou? É que nem você fazer exercício. A pessoa nunca correu. Quem corre sabe que isso dá uma adrenalina, uma serotonina, uma coisa gostosa. Você termina, você começa correndo, a perna dói, nananã, depois você acaba a corrida, você está feliz da vida. Mas você começa correndo uma maratona? Não. Não. Se você nunca correu, você não vai correr 42 quilômetros. Você vai fazer todo um processo, todo um programa para correr os primeiros 2 quilômetros. Depois você vai correr os primeiros 5 quilômetros, né? Até que você vai conseguir chegar a correr meia maratona e depois a maratona. Com a meditação é a mesmíssima coisa. Não pensa que você vai sentar e vai ficar em silêncio 20 minutos. Não. Por isso que as pessoas desistem de meditar. Você vai meditar 1 minuto todo dia. 1 minuto. Ah, mas como é que eu medito? Muito simples. Só se observa. Ou então vamos fazer como o mindfulness. O mindfulness é atenção plena. Você não sabe como meditar? Faz o seguinte: você vai almoçar. Na hora que você botar uma garfada para vir a boca, para 1 minuto e observa. Que legal, olha, eu seguro o garfo assim. E nessa garfada veio arroz, veio salada, veio tomate. Deixa eu sentir o cheirinho. Sente um pouco o cheiro da garfada. E aí come. Aí quando você botar na boca, observa o que acontece dentro da sua boca. A saliva, o movimento dos dentes. Você está meditando. É uma meditação dirigida. Faz isso com umas 2 garfadas todo dia. Ok. Depois, você está no trabalho, você está ali com as crianças, o que for. Dê uma sossegada, elas estão distraídas. Para um pouco e olha para a janela. Observa o céu. Olha que engraçada aquela nuvem. Gente, o passarinho pousado no fio. Entende? Vai se permitindo focar a atenção apenas por 1 minuto. Só isso. Depois que você conseguir perceber que você já fica sem se angustiar porque está parada 1 minuto, vai para 1 minuto e meio, vai para 2 minutos. Entende? O que acontece? As pessoas acham que tem que ser. Gradativamente a pessoa vai Exato, sair aumentando, né? meditando 15 minutos, não rola, gente. Não. Não rola. Eu sei porque eu sou atacada. E quando eu comecei a meditar, os 15 minutos não passavam, menina. Dava meia-noite, mas não passava os 15 minutos. Entende? Então, eu vivi isso na pele. E esse meu instrutor de meditação disse: Helena, para. 1 minuto de cada vez. Quando a criança vai aprender a andar, ela não vai um passinho de cada vez? A gente não faz uma corridinha, depois um trote, uma corridinha, um trote. Então, medita 1 minuto de cada vez. Vai devagar. Existem muitas maneiras de meditar. Você pode meditar ouvindo mantra. Ou você pode meditar repetindo um mantra, que aí você vai estar com a sua mente ocupada. O que é legal é você começar, eu gosto mais de ensinar, com a meditação focada, a meditação dirigida. Porque aí você não fica. Aí será que já acabou? Aí você não sei o quê. O Entendeu? Não pensamento fica fica vendo mais. É. quando você está ocupada, prestando atenção do que tem no seu garfo, ou como é que você corta, ou você observa quem está com você à mesa, como é que o fulano come? Será que ele está sentado com a postura certa? E sem fazer julgamento, que uma das coisas que eu acho fantástica na meditação é que ela te tira da crítica, ela te tira do julgamento, você vai apenas observar. Aí, se você já começa a estar sentando errado, não, você está julgando. É observar que engraçado, ele senta com as costas retinhas, que legal.
Entendeu? Então você vai saindo do julgamento. Procura pequenas coisas. E se você acha que é legal você meditar tentando não pensar em nada, também. Mas tenta ficar só 1 minuto sem pensar em nada. Depois você fica 2. Porque senão o que acontece, Dani? Você acaba não tendo. Criando ansiedade. Você entra em ansiedade. O objetivo da meditação é baixar a ansiedade, baixar o nível de estresse, de pensamentos repetitivos. Entende? E assim, a meditação ela vai trazer para você essa percepção do que você é, do seu limite. Se hoje eu não estou conseguindo, comecei a fazer a minha meditação de 1 minuto, não rolou, acabou, não faz. Se respeita. Ah, eu já estou meditando 4 minutos, mas hoje eu vou meditar só 1, acabou. Sem Então, cobrança. exatamente, ela traz essa conscientização, o preparo para você poder olhar para a sua rotina, para a sua própria vida e para a sua própria personalidade sem julgamento. Porque, na verdade, não existe certo e errado. O que é bom para mim pode não ser bom para a pessoa que está ao meu lado. Ou se for bom para mim e para ela, pode não ser para um terceiro. E tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. Esse julgamento, essa coisa da busca pela perfeição, é que faz a gente ficar nessa ansiedade. Expectativa. Sabe? A gente faz é quase como uma reestruturação do nosso cérebro. E isso vai acabar atuando na parte orgânica. Não é só a parte cognitiva que é beneficiada. Gente, toda a parte de raciocínio, de capacidade de análise, de percepção, inclusive. Porque tudo passa pela gente. Se você se percebe, você consegue perceber o outro com mais clareza. Quando você tem clareza do seu limite, até onde você pode ir, até onde você deve recuar, você começa a respeitar mais o outro. Não, o limite dele é esse. Vamos puxar mais um pouquinho. Será que ele vem? Puxou, ele veio? Opa, legal. Vamos puxar mais um pouquinho? E aí você vai contribuindo com o crescimento das pessoas que estão à sua volta. Então, a meditação tem essa característica. Ela melhora os relacionamentos. Por quê? Porque a sua percepção do seu eu faz com que você consiga olhar com mais carinho, com mais generosidade para o outro. E se você respeita o seu limite, você não deixa que a pessoa invada o seu espaço, você, consequentemente, não vai invadir o espaço do outro. Então, que aprendizado. É muito legal. É uma coisa assim de realmente benefício. Eu não vejo assim dizer a meditação me causou tal problema. Não. A meditação é uma técnica que a gente só consegue falar benefícios. É impressionante. Ela traz essa capacidade de autorreflexão, sabe? De você ouvir o diabinho e ouvir o anjinho e saber quem é quem, sabe? O processo de autossabotagem, ele vai ladeira abaixo. Ele vai. E assim, embora a gente não possa falar, Dani, que a meditação é responsável por diminuir a fome, seria uma irresponsabilidade da minha parte falar isso, mas o que eu observo? Na medida em que você baixa o seu nível de estresse, você baixa o nível de cortisol e adrenalina, você diminui a sensação de fome, porque a sua ansiedade, você não come para saciar a sua ansiedade, sabe? Você não sai para comprar uma bolsa, um sapato, porque você tem uma frustração. Você usa o controle da mente através do controle da respiração. Que a meditação trabalha muito essa coisa da respiração. Se você simplesmente olhar para a sua respiração, você já está meditando. É impressionante. E assim, a gente tem, né, na física quântica aquela experiência da dupla fenda, que fala, né, que o comportamento do elétron, ele é um quando ele não está sendo observado e ele é outro quando há o observador, né? Que o elétron se comporta como partícula e quando ele é observado, ele passa a se comportar como onda. Da mesma forma, a nossa respiração. A gente não vive, você pode até ficar um bom tempo sem comer.
né? O que a gente fala, beber água também, um tempinho. Agora, sem respirar, a gente não fica. E quando você está respirando normalmente, você nem percebe se você inspirou, se expirou, se parou. Não. Mas se você parar para observar a sua respiração, ela já muda o ritmo. Aí você começa a perceber que você inspira, tem uma pausa, expira, tem outra pausa. A gente não fica... Não, a gente inspira, tanto que a gente fala. A fala é uma pequena pausa, são pequenas pausinhas na nossa expiração. As nossas cordas vocais, elas vibram na expiração. O alento é que é a vida. A inspiração é um movimento forçado. Quando você inspira, você está fazendo um movimento artificial. A expiração, o alento é o natural. Tanto que quando a gente trabalha com shiatsu, com acupuntura, a gente, até no próprio Pilates, a gente mexe na manipulação vertebral, o Seitai, a gente pede para o cliente da gente inspirar, quando ele expira, a gente estala a coluna dele. Quando ele expira, a gente espeta a agulha. Por quê? Porque o alento é que é a vida. E sem o alento, a gente morre. A gente não fica 5 minutos sem respirar. Você fica 5 dias sem comer. Mas 5 minutos sem respirar, a gente não consegue. Então, na medida em que você começa a processar essa observação da sua respiração, você já vai trazer mais oxigênio para o seu cérebro. Na hora que você oxigena o seu cérebro, o que você faz? Você melhora as sinapses cerebrais. Nós temos, sei lá, trilhões de neurônios, 100 milhares de sinapses diárias. O americano sabe esses números todos. Mas se você favorece a oxigenação, se você favorece a chegada de sangue arterial limpo, cheio de nutrientes, aquilo que eu te falei. Opa! Acho que nós tivemos um probleminha aqui com a Helena, caiu. Vamos ver se ela consegue retornar para a gente continuar esse bate-papo, que está tão bacana. Tanta informação, né, gente? Em tão pouco tempo, olha quanta coisa que a gente já aprendeu sobre a meditação. Vamos lá, rapidinho, que ela já está aqui de volta. Deixa eu convidar aqui a Helena. Vamos voltando com a Helena para a gente seguir nesse conteúdo. Vamos lá, dona Helena. Voltamos? Voltamos. Conseguimos. Essa hora tá cheia de live, Dani. Essa fica hora tá caidinha, né? E aí cai. Mas, Helena, é muito importante, né, a respiração. Só para a gente pegar esse fio da meada. A Helena fez participação especial, ainda está fazendo nos meus desafios. E um dos áudios que a Helena entra é sobre a respiração. Então, como que essa orientação dessa prática, não é a meditação, é o ato da respiração já em si, né? Como que isso já traz uma paz interior, como que isso acalma, controla a ansiedade, né? Como que você estava falando, a gente está às vezes num nível de estresse com N problemas ao longo do dia e tudo que a gente precisa é parar, respirar para a gente engrenar, tomar o eixo, saber qual o caminho que vai adotar, né? Então, tem muitas, estou vendo aqui muitos alunos dos desafios que já participaram, que estão participando, que estão escutando essa mensagem, então eu falei assim, mas eu já sabia, ela já tinha me falado. Eu já tinha escutado o áudio da Helena. Isso é muito gostoso, porque a gente começou os desafios no início de abril, né? Meado de abril. Nossa, e olha quantas pessoas que já conseguiram estar equilibrando, mudando essa realidade, né? Porque a gente vive na preocupação, né? A gente vive nessa ansiedade, mas quando a gente escuta que é possível a gente virar essa chave, né? A gente mudar a lente de como que a gente está enxergando, não é? Isso é muito importante. Outra coisa assim que a gente vai sentindo, Helena, é como que o tempo voa, não é? Durante o dia. Por exemplo, tá de manhã, eu tenho que fazer isso.
Porque no início estava todo mundo entediado, não tem o que fazer, vamos ficar preso dentro de casa e tudo. Mas aí você começa, bem, quando eu olho, eu falo, caramba, o tempo não está dando para nada. Como é que a física quântica pode nos ajudar? Então, aí a gente tem uma outra coisa muito legal, que é a ressonância Schumann, né? Um cara chamado Wilfried Otto Schumann, um alemão, ele lá pela década de 52, eu acho, década de 50, século passado, eles começaram a perceber, ele começou a... Aliás, na verdade, foi o Tesla que primeiro notou que havia uma energia em volta da Terra, tá? Um campo magnético. E o Schumann, ele conseguiu medir isso em hertz. A Terra tem uma vibração. E essa vibração da Terra, ela variava entre 7,8, 8,1, uma coisa assim, tá? E a coisa foi mudando em função de tudo. E aí eu já não vou entrar no porquê que mudou, não. Mas o fato é que a gente hoje tem a ressonância Schumann, ela está medindo a Terra acima de 13 Hz, que já é a vibração do estresse. Tá? E o que acontece? Agora, em julho, é coisa impressionante. Você busca isso na internet, você vai encontrar. Nós estamos tendo vários picos de aceleração do coração da Terra, como se fosse o batimento da Terra. Tá? Isso, conforme a Terra vai subindo a ressonância de Schumann, ela vai subindo a frequência, a gente vai tendo a sensação de que o dia vai diminuindo. É como se a gente tivesse um dia de 20 horas, depois de 17 horas, de 16 horas, entendeu? Por quê? Porque a frequência da Terra vai acelerando e isso tem reverberação na nossa frequência. Lembra que São Francisco de Assis era o padroeiro dos animais, que todos os animais viviam em volta dele? Por quê? Porque ele era tão zen, tão calmo, tão sereno, ele vivia tanto em oração, que ele posar numa árvore ou posar no São Francisco era a mesma coisa. O viadinho, o Bambi se encostar nele, ou se encostar numa árvore era a mesma coisa. Por quê? Porque a frequência dele era a mesma frequência da Terra. O que está acontecendo? Inclusive hoje é dia 22, né? Estava previsto um pico de 81 Hz para a Terra. 10 vezes mais a frequência normal do batimento do campo magnético. Eles perceberam também, Daniel, para você ver como o geomagnetismo mexe com a nossa vida, que os astronautas, quando saíam da Terra, da ionosfera, passavam para o espaço, eles adoeciam. E os americanos fizeram uma experiência, não sei se foram os americanos ou os ingleses, eles pegaram um ratinho, coitadinho dos ratinhos, né? Botaram numa bolha sem o geomagnetismo. Em 35 segundos, o ratinho morreu. Então, a gente tem uma reverberação muito forte com o geomagnetismo. Né? Por isso é importante a gente abraçar uma árvore. O pessoal fala, isso é coisa de maluco abraçar árvore. Não é, não. Pisar na grama, sabe? Descarregar a energia. Porque eu, por exemplo, quando vou dormir, eu desligo o celular. No meu quarto não tem telefone sem fio, não tem televisão, não tem nada disso. E eu desligo o Wi-Fi. Sabe? Eu desligo o Wi-Fi também. E eu tenho um aparelhinho que fica lá perto do quadro de luz, que eu trouxe lá do congresso que eu fiz com o Laí Ribeiro, que ele quebra o campo eletromagnético que a gente vive. Porque se eu ligar uma televisão aqui, se eu ligar um rádio, aqui está passando frequência de rádio amador, frequência de FM, de AM, de tudo. Então, o nosso corpo, ele é bombardeado com todas essas frequências, né? E essa sensação do tempo passar rápido é a aceleração da frequência do campo geomagnético da Terra que está reverberando. Por isso você vê mais maremotos, mais tempestades, mais pragas, mais assassinatos, mais feminicídios, pessoas mais irritadas, brigas no trânsito, sabe? Isso é todo um processo de ressonância com a ressonância da Terra, com o campo geomagnético da Terra. E a gente consegue equilibrar com a meditação? Sim, com a meditação. Por isso, o meu movimento, Dani, com as pessoas para forçar a meditação. Vamos meditar, gente, vamos embora meditar. E faz só um pouquinho. Por quê? Porque a meditação faz com que você baixe os seus batimentos cardíacos. Você baixa 3 ritmos: seu ritmo cerebral, seu ritmo respiratório e o seu ritmo cardiovascular.
E aí você consegue realmente descer a sua frequência. Porque se você for medir a sua frequência, você vai estar lá em cima com os hertz. E aí o seu estresse vai começar a fazer com que você produza noradrenalina, adrenalina e cortisol, que são os nossos venenos. Esses hormônios são usados no momento de fuga, no momento de sobrevivência. Não são para a gente produzir o tempo inteiro. Mas na hora que você assiste uma televisão com um repórter no jornal, rapaz, o teu cortisol vai na lua. Os seus hertz vão, sabe? O nível de estresse aí todo mundo dando a comer. Aí eu entro na minha praia. Porque é o que está Exatamente. acontecendo. As pessoas ficam num nível de estresse porque parece que você comer o chocolate, que você comer o biscoito, que infelizmente é o carboidrato, né? Que a pessoa vai, porque dá aquela falsa sensação de produção de serotonina, né? É Porque momentânea, né, Dani? é, e aí a pessoa não percebe que o estrago é muito maior no corpo. Muito. E aí a gente fala assim, acalma aquele momento e arranja um problema ali na frente, porque o metabolismo, né, vai ocasionando uma desordem metabólica muito grande no corpo das Sim, pessoas. sim. Então, quer dizer, a meditação ela entra essa uma Sim. alternativa, eu nem diria mais como uma alternativa, tá? Eu diria que isso é uma prática que É a precisa solução. É uma solução. entrar como uma solução na vida das pessoas, né? Não sei meditar. A gente começou, como a Helena falou, um grupo em fevereiro, né? E a gente começou a ter o passo a passo de como que vamos fazer, como é que começa, como é que faz, por quê? A gente começa a entender que esse nível de estresse ele é nocivo para a nossa saúde. Ele vai trazer doenças, né? Olha quantas doenças que estão surgindo, que quando eu falo, quando eu era pequena, não conhecia, né? A gente não escutava falar quanto que isso está afetando aqui, ó, o nosso Sim, sistema a mente. nervoso. A mente está sendo Total. bombardeada. E é isso, Sim. como você falou, tem o efeito da Terra, né? Isso Tem. aí é o É estudo que é inegável. comprovado, mas tem a energia, não sei se eu estou falando besteira, tá? Mas a energia, a gente vai escutando e cada um vai tirando suas conclusões. A Sim, energia sim. das pessoas, né, que estão ao nosso redor. Porque, de repente, eu estou aqui e aí eu estou aqui, ó, meu filho está aqui do lado vendo um jogo. Ele está irritado, aquela onda que ele está produzindo, Contagia. ela vem, né? Então, quer dizer, a gente não é só, né, para a gente tem que harmonizar com o grupo, vamos botar assim, né, com as pessoas que a gente convive, né? A gente tem que colocar todo mundo nessa mesma frequência, não é? Porque senão não adianta eu sozinha. Eu tenho que propagar essa prática para outras pessoas, porque se eu consigo passar, é isso. Vamos lá. O que acontece, Dani? A gente tem, dentro dessa medida em hertz, a gente tem as emoções, elas têm frequências, né? E aí isso já foi um outro cientista, David Hawking, que fez a escala das emoções pelos hertz. Então, o que acontece? Nós temos todas essas emoções, desde a possibilidade da iluminação, que vai chegar a quase 1000 hertz, a partir de 700 e poucos hertz até 1000, você já está numa frequência de iluminação, até 20 hertz, que é a frequência lá de baixo, da depressão, da raiva, da inveja, enfim, vai descendo a escala. Aí a pessoa diz, eu não sinto ódio. Ok, você acha que não sente, é porque ele está quietinho lá sem vibrar. Mas o que acontece? Quando chega uma pessoa e diz assim, porque essa pessoa chegou e aí no ambiente, eu fui a tal lugar, estava aquela energia ruim. Não é isso. A gente não tem, eu não acredito nisso e existem alguns estudos que comprovam energia negativa e energia positiva. O que a gente tem é uma energia densa, de baixa vibração, e uma energia mais suave, mais sutil, de média ou neutra, e uma pessoa que está sempre rindo. A alegria é, sei lá, 500 e tantos hertz, né? Então, o que acontece? Quando chega uma pessoa que está com problema, ou está em depressão, ou está com raiva, a frequência maior dela está ali embaixo. A raiva vai bater na sua frequência, vai reverberar, e aí você
cabe a você dizer assim, opa, tem uma frequência baixa aqui, deixa eu me manter. E você muda os pensamentos. Aquele truquezinho que eu falo, das 3 coisas engraçadas, das 3 coisas alegres, entendeu? Para a sua frequência descer. Lembra que as nossas avós, as nossas mães falavam assim, a simpatia e a antipatia é contagioso? É recíproco? Por quê? Porque você desce para a frequência da antipatia, da raiva, do desprezo, da inveja, e você vai ter uma ressonância. Entende? Agora, se você consegue mudar a sua frequência, percebeu que aquela pessoa está mal, ou percebeu que aquele ambiente não é muito bom, mantenha a sua frequência alta, dá uma boa risada, ou dá um sorriso para a pessoa. Você começa a mudar, as pessoas começam a subir a frequência. Então, a meditação traz isso. Você consegue ter consciência do seu interior, consciência das suas frequências, e você domina isso. Você não deixa que o ambiente tire a sua harmonia, o seu equilíbrio. Por isso a meditação é tão importante na saúde, porque ela mantém o seu equilíbrio harmônico, a sua ressonância em alta, sabe? A meditação traz essa consciência corporal, essa consciência emocional, não só para você, é aquilo que a gente estava falando no início, a partir do momento que você consegue se ver, você vê o outro com mais compaixão, você vê o outro com mais respeito. Por quê? Porque você percebe que ele vai até um certo ponto, não adianta, ninguém pode dar aquilo que não tem. E a gente quer mudar o outro. A gente, né? Quantos relacionamentos, por isso a meditação ajuda nos relacionamentos, quantos relacionamentos se desgastam porque as pessoas querem mudar as outras? Não. Você não comprou uma mercadoria enganada. Você sabia que a pessoa era assim. Não inventa a moda agora de querer mudar. Sabe? Então, gente, vamos levar a Helena para o jornal, porque já pensou isso chegando na casa das pessoas? Não é? Porque dá para mudar a frequência? Dá, né? E olha, repara bem, se você subir uma escada... Por isso que eu digo a importância da respiração, da gente começar a meditação só observando a nossa respiração. Se você parar 2 minutinhos ou 1 minutinho para assim, para observar a sua respiração, na mesma hora ela muda de ritmo. Para um pouquinho, solta. Fica um pouquinho sem respirar. Inspira de novo, para um pouquinho, solta. Por quê? Porque você vai começar a perceber que é o principal. Sem oxigênio, não tem alimentação nas células. Sem alimentação nas células, não tem memória, não tem batimento, não tem nada. Não tem pele, não tem nada. É exatamente todo um processo que tem consequências físicas e emocionais. Se você subir uma escada correndo, você chega lá em cima, ofegante, o que você faz? Calma, espera aí. O que você faz? Você vai dominar o batimento cardíaco e a aceleração com o domínio da respiração. Se uma pessoa está muito ansiosa, o que a gente faz? Calma, respira, né? Respira e não pira, né? Isso é uma brincadeira que tem muito fundamento, né? Respira, mas não pira. Por quê? Porque na hora que você inspira com calma, dá uma respirada mais profunda, se permite, porque, Dani, respirar é muito mais do que simplesmente permitir o ar entrar e sair. Respirar é trazer para você nutrientes que vão, não só nutrientes físicos, sim, fundamental, mas nutrientes que vão te dar controle de quem você é, como você lida com a vida, como você lida com as situações e com as pessoas, sabe? Traz realmente o centro. É uma reestruturação cerebral a partir da reestruturação emocional e psicológica. Por isso a respiração é tão importante, sabe? Por quê? Porque a gente está vivendo num momento de muito desbalanceamento da energia da Terra e, obviamente, da energia dos seres humanos. Nunca se viu tantas máscaras caírem, Dani, como agora. É a ressonância, sabe? A reverberação do bem mostrando o escuro. Entende? Isso Helena, olha que legal. A Sabrina, ela é educadora física e ela está colocando aqui
que ela está meditando durante a corrida. Ih, fantástico! E que ajuda muito. Ela tem conseguido fazer 10 quilômetros sem ficar ofegante. E ela me deu Sim, umas técnicas, tá? A gente correu junto no sábado. que legal. Então, ela foi colocando da respiração. E olha, você acaba e tá bem, tá disposta, né? Porque a gente pensa depois de uma prática, né? De uma atividade aeróbica, você tá morto, né? Cansado. E na hora que você coloca toda essa questão, né? Desse aprendizado da respiração, cara, que diferença. É muito Total, não é, bacana. Dani? E olha só o que Muito. você falou: atividade aeróbica. O que é uma atividade aeróbica? Que vai botar todo o processo de respiração a favor do exercício físico. É. E como é que você sai disso? Baixando a atividade, entrando numa atividade anaeróbica, onde você vai baixar a sua respiração e acalmar, com certeza. Quanto mais você aprende a mexer com o controle da respiração, por isso eu comecei para a meditação mandando as pessoas olhar, eu e todo mundo que ensina meditação, observa a sua respiração. Simplesmente observa, não tenta mudar, respeita. Isso já é meditar. Quando você começa a observar a sua respiração, o que você está fazendo? Você está se olhando, você está entrando para dentro de você, sabe? Você está conseguindo organizar todo o processo emocional e psicológico. Isso é fundamental, é aquilo que você falou. Se o do lado está estressado, não deixa, você estando harmonizada, você não deixa aquilo vir, sabe? Até uma resposta mais azeda que alguém até da nossa casa dá, se você está harmonizada, você não leva para o lado pessoal. Lembra dos 4 compromissos? Não leve Bate e nada para o lado volta. pessoal. Bate, É, exatamente. É aquilo que eu bate e falo, volta. entra por aqui, não deixa descer para o coração. Leva para a mente, raciocina, deixa, tá tudo bem. E sai pelo outro lado. Porque a maioria das pessoas entram e leva para o coração. Não tem que levar para o coração. Entra, tá, é o dia dela, tá, a pessoa não está bem. Se você não estiver bem, a ressonância bate e Choca. você entra na mesma vibração. Né? E tem um estudo, uma estatística americana, o americano adora número, é muito legal isso. Eles dizem o seguinte, que quando você eleva a sua vibração, consegue manter a sua vibração acima dos 250 Hz, que é a vibração neutra, você consegue mudar, mantendo isso durante um bom tempo, você consegue mudar a vibração de um bairro inteiro. Você pode chegar a atingir, se você conseguir subir a sua vibração para o amor, que é 500 e poucos hertz, você muda a vibração de 750 mil pessoas. Para você ver a importância de você aprender a mexer com a meditação, mexer com a sua vibração, você pode influenciar todo o ambiente. Então, se você está numa companhia, você entrou no dia da empresa e o negócio não está muito bom, com a meditação, às vezes 2 minutos, você mexe com aquele ambiente do seu trabalho. Eu já trabalhei, eu já fui gerente de fábrica, eu tinha 400 e tantos funcionários, eu tinha uma planta lá no Rio, que rodava 24 horas por dia, eram 3 turnos de funcionários. Eu mantinha aquela fábrica, sabe? E era dentro da favela do Jacarezinho. Eu não tinha nem secretária mulher, era um secretário homem. Eu era gerente de produção. Eu era uma das poucas mulheres que andava de salto alto naquela produção. Eu mantinha aquilo tudo só com a meditação. Sabe? Você imagina 400 homens dentro de uma favela, o negócio não era brincadeira. Mas você consegue mexer com a energia do grupo, com a sua própria energia. É muito legal. A meditação é um assunto, Dani, que a gente vai aqui meses falando. Agora é verdade, a hora passou, tá, gente? Passou. Estamos aqui já com 5 minutinhos para terminar. Daqui a pouco aparece contagem regressiva. É muito bom, né, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer? Porque o nosso tempo está estourando para não cair essa live e a gente conseguir deixar salva no IGTV. Isso é muito importante. Eu vou tirar aqui rapidinho os comentários para a gente fazer uma foto, senão a Helena fica cheia de imagenzinhas, letrinhas em cima e a nossa foto não vai ficar boa. Então, ó, vamos lá, sorrindo.
Helena, é muito bom a gente ficar. O Instagram tinha que liberar umas 2 horas direto para a gente ficar. Pois é, porque o assunto é extenso. Porque o assunto é extenso, desperta. Deixa eu voltar aqui os comentários. Desperta muita interesse mesmo das pessoas. Uhum. Porque eu acho que a gente está num momento de aprendizado, de vida, né? De mudanças, né? De transformar as nossas ideias, da gente saber que cada açãozinha dessa que você falou já vai cair aqui dentro. Opa! Vamos pensar de forma diferente? Sim, e até certeza. buscar, né, mais estudo, buscar entender melhor, procurar profissionais que possam estar ali dispostos a te ajudar, porque o autoconhecimento é tudo, né? Para a gente ser feliz, né? Para a gente conseguir mudar isso tudo na nossa vida. Ser feliz, não adoecer, né? Conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos de vida, isso é muito importante. Estar com pessoas que sorriam bastante ao nosso lado é muito bom, né, gente? Então vamos sorrir. Meu Deus, é ótimo. Né? É ótimo. Vamos procurar pessoas. Qual a sua frequência? Peraí, deixa eu ver se você vai entrar nos meus contatos. Qual é a sua frequência, filho? Você está em que nível? Vamos lá. Porque isso é importante para a gente, não é? É claro, a gente sabe que a gente tem amigos assim, que quando estão, a gente liga e fala, caramba, parece que a pessoa não tem problema, ela está sempre feliz. E puxa a gente, né? Porque aí você mergulha... Você mergulha nessa frequência, gente, da alegria, da felicidade. Então, por mais pessoas felizes, sorrindo, com a serotonina alta, para que a gente possa disseminar, contaminar, né, as pessoas e vamos aprender a meditar. Porque se a Terra está nessa frequência aí que está nos abalando, qual é a solução? É a gente buscar a meditação, né? A gente buscar essa atenção plena para respiração. Helena, o papo da Nutri não acaba não tão cedo, né? Eu falei, já fechei o calendário de agosto e daqui a pouco eu trago você de volta com um novo tema. Vamos lá, vamos lá. Que a gente vai vendo a oportunidade, né? Qual é o tema do momento? É o que está influenciando mais as pessoas, ou o que a gente pode trazer para mudar, ajudar as pessoas. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Divulga aqui que você falou no início que você vai querer criar um grupo, né, online de meditação. Use os meus canais. Você me avisa para eu poder estar divulgando aqui com a galera, que com certeza gostou desse bate-papo e eu tenho certeza que eles vão querer participar sim. Tá bom? Porque a meditação, Dani, ela em grupo, inclusive, a gente pega a energia do grupo, né? E aí a gente vai, agora em agosto, é um projeto, eu vou fazer um grupo de meditação online, porque a meditação é um caminho para dentro de autoconhecimento, mas é um caminho de você resgatar a sua capacidade de ser feliz e de realmente sonhar de novo, porque as pessoas não estão sonhando. Já vou divulgar isso para os meus desafiados, tá bom? Vai ter grupo de meditação, vou começar, se Deus quiser, na primeira semana de agosto. Que bacana, sucesso garantido já. Tá bom, minha linda? Obrigada pelo convite, foi um prazer. Beijo grande, pessoal. Obrigado aí pela presença. Toda quarta-feira, às 18h45, um tema que possa estar despertando vocês para o autoconhecimento, para a saúde, para o bem-estar. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.